E aí, tudo bem? Você sabe resolver equações de quarto grau? Pois é, existem equações de quarto grau que dá para resolver apenas com lápis e papel, sem precisar de computadores, calculadoras, equipamentos específicos. Esse tipo de equação é chamado de equação biquadrada. E é o tema da aula de hoje. Mas antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, dar uma força para os professores que estão deixando conteúdos gratuitos para vocês aqui no YouTube, ok? Ajudando nos seus estudos aí, beleza? Deixa o seu like que vai me ajudar, vai ajudar o YouTube a entender que o conteúdo que eu produzo é relevante para você, beleza? Voltando aqui, podemos resolver uma equação do quarto grau com as técnicas de solução de uma equação de segundo grau, delta, bhaskara aí que você já sabe. Só que para isso, a gente precisa fazer algo que é muito utilizado na matemática, que é a mudança de variável. Depois que a gente resolve a equação de segundo grau com essa variável, a gente volta para a variável original para chegar na solução da equação de quarto grau. Tá entendendo? Então fique calmo. Vamos para a lousa digital, vou te mostrar tudo isso com calma e passo a passo, ok? Então, ative a sua mente, que a aula vai começar. Bom, falando então de equações biquadradas, as equações biquadradas vão ser equações do tipo assim: a x à quarta mais b x ao quadrado mais c igual a zero. Isso vai ser uma equação biquadrada. E para resolver essa equação biquadrada, a gente só consegue resolver aqui na mão, com lápis e papel, sem uso de computadores, se ela for desse tipo, porque isso aqui é uma equação de quarto grau. Veja que o maior expoente aqui é igual a 4, logo é uma equação de quarto grau. Mas ela é uma equação de quarto grau incompleta. Por quê? Porque uma equação de quarto grau completa seria do tipo ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais d vezes x mais e igual a zero. Então essa aqui seria uma equação de quarto grau completa. Então nós podemos notar o seguinte, que nós temos numa equação biquadrada somente os expoentes pares aqui, ó, somente os expoentes pares. E eu tenho aqui um número independente de x que está aqui. Então na equação biquadrada vai ser uma equação de quarto grau que não tem os expoentes ímpar. Isso que vai ser a equação biquadrada. E a vantagem de ter a equação de quarto grau desse jeito aqui, sendo biquadrada, é que a gente pode fazer uma solução por mudança de variável. O que vem a ser uma mudança de variável? Mudança de variável é o seguinte, você tem a equação escrita desse jeito aqui, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Bom, eu não sei resolver equação de quarto grau, certo? Mas eu sei resolver equação de segundo grau. Então eu vou fazer uma mudança de variável para transformar essa equação numa de segundo grau, que vai me ajudar. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer a seguinte mudança de variável. X² é igual a t. Isso vai implicar que o x à quarta é igual a t ao quadrado. Porque se eu pegar isso aqui, ó, e levar os dois lados ao quadrado, vai dar isso aqui. Então, com essa mudança de variável que eu defini aqui, eu posso reescrever a equação da seguinte forma. A, que multiplica t ao quadrado, mais b, que multiplica t, mais c igual a zero. Então, o que eu cheguei? Cheguei numa equação de segundo grau, como eu já conheço e já sei resolver. Então, isso vai ser muito importante você lembrar. Quando você estiver resolvendo uma equação biquadrada, você terá que fazer essa mudança de variável. Pois bem, seguindo aqui então, fiz minha mudança de variável, vou calcular normalmente aqui o que eu fazia já antes. Vou calcular aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí o delta pode ser positivo, negativo ou zero. Mas olha que interessante, uma equação de quarto grau eu vou ter muitas possibilidades. Se o delta for maior que zero, eu posso ter 4 soluções, eu posso ter 2 soluções, ou posso ainda não ter nenhuma solução, mesmo o delta sendo maior que zero. Então vamos escrever isso aqui. Aqui eu vou ter 4, 2 ou 0 soluções. E o delta poderia ser um número menor que zero. Se for menor que zero, aí fica igual na equação de segundo grau. Menor que zero não tem nenhuma solução. Então mesma coisa que 0 soluções. E o delta poderia ser exatamente zero. O delta sendo exatamente zero, o que ficaria aqui? Poderia ter 2 ou nenhuma soluções. Então essas são as condições para a equação biquadrada, tá? Eu posso ter 4 soluções, 2 soluções ou 0 soluções, ou seja, não ter solução, quando eu estiver resolvendo uma equação de quarto grau. O único caso que vai ser sempre igual vai ser se delta for menor que zero. Sempre vai dar, não tem solução. Agora, se for os outros dois casos, pode ser um ou outro. Aqui pode ser 4 ou 2, ou não tem solução. Aqui também pode ser 2 ou não tem solução.
Então, dessa maneira nós vamos trabalhar com as equações biquadradas. Então vamos mostrar aqui as técnicas de solução da equação biquadrada. Então vamos ver o caso aqui, ó. X à quarta menos 13x mais 36, né, aqui ao quadrado, igual a zero. Então vamos usar a mudança de variável aqui. X ao quadrado é igual a t, certo? Então x à quarta tem que dar t ao quadrado. Então eu posso reescrever a minha equação do tipo t ao quadrado menos 13t mais 36 igual a zero. Agora eu vou resolver essa equação aqui em t normalmente. Então vamos calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ficar, o b vale menos 13, certo? Então fica menos 13 ao quadrado. Menos 4 que multiplica a é 1 e c é 36, então tá aqui. Então o delta vai ficar 13 ao quadrado é 169, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 36 dá 144. Então aqui vai ficar menos 144. 169 menos 144 dá 25. Então encontrei o valor de delta. Veja que delta deu maior que zero. Vamos seguir normalmente, calculando t igual a menos b, mais ou menos raiz de delta por 2a. Então tem aqui, ó, o t1 vai ser menos b. O b vale menos 13, então fica menos 13 mais raiz de delta, que é 25, né? Dividido por 2 vezes 1, então 1 é 2. Então o t1 vai dar, menos com menos aqui dá mais, então fica 13, mais raiz de 25, que é 5, dividido por 2. t1 vai dar 5 mais 13 dá 18, dividido por 2, então t1 vale 9. t2, mesma coisa, menos 13, só que agora é menos, né? Raiz de 25, dividido por 2. Então o t2 vai dar, menos com menos dá mais de novo, menos raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então o t2 vai ficar, bom, 13 menos 5 dá 8, dividido por 2, então vai dar 4. A diferença da biquadrada é que não acaba aqui o cálculo, ok? Não acaba aqui. Nós vamos agora voltar para x e encontrar os valores de x. Como que a gente volta para x? A gente sabe que x ao quadrado é igual a t, então a gente vai usar isso aqui para descobrir os valores de x. Então se aqui vale t, eu posso trocar isso aqui por x ao quadrado, ou seja, se t é igual a 9, então implica que x ao quadrado é igual a 9. Então isso implica que x é igual a raiz de 9, então eu vou ter x1 igual a 3 e x2 igual a menos 3. Pegando outro valor de t, se t é igual a 4, então isso implica que x ao quadrado é igual a 4. Então isso implica que x é igual a raiz de 4, então x3 é igual a 2 e x4 é igual a menos 2. Então tá aqui as 4 soluções que eu falei que dá para chegar quando o delta for positivo, maior que zero. Então eu cheguei nos valores 3 menos 3, 2 menos 2, são os valores que eu consigo para solucionar a equação x à quarta menos 13x mais 36. Então como eu disse, a equação de quarto grau pode ter até 4 soluções. Escrevendo aqui em forma de conjuntos, eu teria aqui menos 2, menos 3, 2 e 3. Daria então aqui minha solução em forma de conjunto. Então é dessa forma que nós temos que proceder. Descobrir os valores de t, então você vai pegar e reescrever em termos de x, como eu fiz aqui. Na hora que você reescreve em termos de x, você encontra aqui os valores de x, porque a equação original ela estava escrita em x e não em t, por isso que você tem que voltar para x. Tá? Transformar para t foi só para ajudar a solucionar a equação, tudo bem? Então vou fazer outro exemplo aqui, tá? Vamos pegar esse caso aqui, ó. 2x à quarta menos 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. De novo, vamos usar a transformação x quadrado igual a t, que implica que x à quarta é igual a t ao quadrado. Então vamos reescrever a equação como sendo 2t ao quadrado menos 2t menos 4 igual a zero. Vamos resolver normalmente aqui então. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, então delta vai ficar, nesse caso aqui o b vale menos 2, então é menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica a, o a vale 2, então é 4 vezes 2 vezes c, que é menos 4, então c aqui é menos 4. Então delta vai ficar 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2 8, 8 vezes 4 32, então aqui dá 32. E o sinal fica assim, ó, menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Então delta é igual a 36. Resolvendo aqui os valores de t, o t é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então t1 vai ficar menos b, né? Então b
vale menos 2, vai ter que ficar assim. Mais a raiz de 36 dividido por 2A. O A vale 2, então 2 vezes 2 dá 4. Então o T1 vai ficar aqui, ó, positivo, porque menos com menos dá mais. Então aqui vai dar 2, mais raiz de 36 dá 6, dividido por 4. Então o T1 vai ficar 2 mais 6 dá 8, dividido por 4. Então isso aqui vai dar 2. E o T2? T2 vai ficar menos 2, menos raiz de 36, dividido por 4 também. Então T2 vai ficar, de novo aqui, ó, menos com menos dá mais. Então isso aqui fica 2. Menos raiz de 36, que é 6, dividido por 4. Por fim, T2 vai ficar então 2 menos 6 dá menos 4, dividido por 4 dá menos 1. Agora vamos voltar para x. Lembrando que x ao quadrado é igual a t. Então, se t é igual a 2, isso implica que x ao quadrado é igual a 2, logo x é igual a raiz quadrada de 2. Então, vou ter duas raízes aqui, x1 é igual a mais raiz de 2, x2 é igual a menos raiz de 2, ok? E se o t é igual a menos 1, isso implica que o x quadrado é igual a menos 1, isso implica x é igual a raiz de menos 1, portanto não existe x pertencente aos reais tal que x seja igual a raiz quadrada de menos 1. Então nesse caso é uma equação de quarto grau, uma biquadrada, o delta deu positivo, como está mostrado aqui, deu 36, e eu lembro que eu tinha falado o seguinte, eu posso ter 4 ou 2 raízes. Então nesse caso aqui, ó, deu 2 raízes só, não deu 4. Deu só mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Bom, quando o delta for menor que zero, é igualzinho na equação de segundo grau, não vai ter nenhuma raiz, nenhuma solução. Agora, se eu tenho delta igual a zero, eu vou ter então possibilidades de duas soluções. Nós vamos ver agora. Então pegando o exemplo aqui, ó, x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1 igual a zero, vamos lá converter. Converter para x ao quadrado é igual a t, logo x a quarta é igual a t ao quadrado. A minha equação vai ser reescrita como t ao quadrado mais 2t mais 1 igual a zero. Eu posso calcular aqui o delta, que é b quadrado menos 4 vezes abc. Então o delta vai ficar, bom, o b é 2, né? 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 1 também. Então o delta vai ficar 2 ao quadrado 4 menos 4. Delta vai dar zero. Aí quando eu calcular o t, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, vou ter que essa parcela aqui, o delta, vai ficar zero. Então, essa parcela sendo zero, vai dar zero. Aqui não importa se eu fazer mais zero ou menos zero. Então, o meu t1 vai ficar menos b, então é 2, dividido por 2 vezes a. 2 vezes a é 2. Então, o meu t1 vai ficar igual a menos 1. E se eu calcular o T2, dá a mesma coisa, dá menos 2 sobre 2, que também dá menos 1. Então a equação aqui, ó, que o delta deu zero, porém não tem solução. Por que não tem solução? Porque a hora que eu volto para x, eu vou ter aqui, que é o T2, né? X quadrado é igual a t, né? Então, se t é igual a menos 1, então x ao quadrado vai ser igual a menos 1, o x vai ser igual a raiz de menos 1, então não existe x pertencente aos reais, tal que x é igual a raiz de menos 1. Então, deu zero e não tem nenhuma solução, como a gente viu lá no início da aula. Esse exemplo aqui, ó, x à quarta menos 6x ao quadrado mais 9 igual a zero. Usando então aqui a mudança de variável, x ao quadrado igual a t, logo x à quarta é igual a t ao quadrado. Reescrevemos a equação como sendo t ao quadrado menos 6t mais 9 igual a zero. Vamos normalmente seguir aqui com delta, né, que é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta vai ficar o seguinte, o b vale menos 6, então fica menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, né, que está aqui. O c vale 9, então vezes 9. Então o delta vai ficar o seguinte, 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. E os sinais aqui, ó, fica menos com mais dá menos, e menos com mais de novo dá menos. Então tá aqui menos 36. Logo o delta dá zero. Então eu calcularia aqui o t, né, que seria menos b sobre 2a. Por quê? Porque aqui viria mais ou menos raiz de delta, só que mais zero e menos zero dá a mesma coisa. Então eu posso simplesmente escrever isso aqui quando o delta for zero. Então o t seria menos, o b vale menos 6, certo? Dividido por 2a, dá 2.
Então o t ficaria, aqui menos com menos vai dar mais, certo? Então dá 6 sobre 2, que é igual a 3. Mas o que me interessa não é t, me interessa é x. Então eu vou calcular aqui, ó. Se t é igual a 3, então x ao quadrado é igual a 3. Portanto eu tenho x1, que é raiz de 3, e eu tenho x2, que é igual a menos raiz de 3. Quando você considerar a raiz, você pode considerar isso aqui, tá? Raiz de 3 e raiz de menos 3, porque aqui eu estaria calculando raiz quadrada de 3. Vai dar isso e isso. Então você vê que a gente está fazendo normalmente aqui, ó, o cálculo, como se fosse a equação de segundo grau. Essa última passagem aqui, que tem que ser feita quando é biquadrada, que não estava sendo feito antes, de segundo grau. O último caso que eu quero mostrar aqui é a equação incompleta. Se fosse uma equação do tipo assim, ó, x a quarta menos 25 igual a zero. Se fosse isso aqui, mantém a mudança de variável, x ao quadrado é igual a t, logo x a quarta é igual a t ao quadrado. Então a equação se transformaria em t quadrado menos 25 igual a zero. A gente pode simplesmente isolar o t aqui, t ao quadrado é igual, passa 25 para o outro lado, fica 25 positivo. Portanto, t é igual a raiz quadrada de 25, né? Portanto, t pode ser 5, que eu vou chamar de t1, e o t2 vai ser menos 5. Resolvendo aqui com x agora, se t é igual a 5, x ao quadrado é igual a 5. Portanto, o x tem que ser a raiz de 5. Eu vou ter x1, que é igual a raiz de 5. E eu vou ter x2, que é menos raiz de 5. Agora, se t é igual a menos 5, isso implica que x é igual a raiz de menos 5. Então, não existe x pertencente aos reais tal que x dá raiz de menos 5. Então, essa equação de quarto grau teria duas raízes, que são essas duas aqui, raiz de 5 e menos raiz de 5. Então, veja que se for uma equação incompleta, mas se for biquadrada, eu consigo continuar a solução como se fosse uma equação de segundo grau. Fiz a transformação de variável aqui, depois disso, fiz normalmente aqui o cálculo e cheguei na resposta depois achando os x aqui. E aí, viu que interessante essa técnica de solução por mudança de variável? Se você for cursar exatas, então vai ver isso muito, né? Vai ter vários momentos que você vai usar mudança de variável durante seu curso. E como sempre, deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios para você estudar. Baixe a lista, faça exercício, pratique bastante para você se tornar um grande conhecedor das equações biquadradas, beleza? E lembre-se que matemática é treino, hein? Tem que treinar, tem que praticar, resolver bastante exercícios para você ficar bom. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais que você está acostumado a usar, beleza? Um abraço do professor Eliel, até o próximo vídeo e por hoje é só.